Raquel, bom dia para vocês. Thales, bom dia a todos. 6 de janeiro de 2025, muito diferente dos 6 de janeiro de 2021. Já já a gente conta todos esses detalhes. Já a gente fala tudinho, nós já vamos nos preparando aqui, nós três, para conversar sobre isso, porque, gente, 4 anos do Capitólio e estamos nos preparando aí para a posse de Donald Trump da sua reeleição. Então a gente tem aí as imagens, a gente relembra o Capitólio, no qual o próprio Donald Trump é investigado por instigar essas pessoas a adentrar ao Capitólio, a fazer o quebra-quebra, e 4 anos depois ele foi reeleito e vai tomar posse novamente como presidente dos Estados Unidos, e é isso que a gente vai discutir agora, voltando do intervalo na TV com vocês que estão na TV e que estão no YouTube, como é que os Estados Unidos deu esta cambalhota imensa na política, e e o Jamil vai nos explicar tudo isso. Vamos voltar só um minutinho. De volta do intervalo, e eu já recebo aqui, estou aqui, ó, quem estava na internet comigo já sabe, quem está na TV está vendo ele aqui agora, Jamil Chad, nosso colunista do UOL, direto de Nova York. Gente, hoje, 6 de janeiro, 4 anos de ataque ao Capitólio. 4 anos de ataque ao Capitólio, e os Estados Unidos se prepara para, no dia 20, a posse de Donald Trump. Jamil, explica para nós como foi possível esta cambalhota política. Olha, Raquel, boa tarde para vocês. Eu não sei se ainda a gente consegue explicar tudo isso. O que a gente sim consegue saber é que existe uma tentativa real de apagamento do que aconteceu no 6 de janeiro de 2021. Vou tentar explicar. 6 de janeiro de 2021 era justamente o momento no qual o Congresso americano iria certificar a vitória de Joe Biden em relação a Donald Trump. E aí nós vimos todas aquelas cenas, claro, acusações muito sérias em relação ao próprio Donald Trump. Desde então, 1.600 processos foram abertos contra aquelas pessoas, 1.100 condenações, uma delas, inclusive, com prisão de 22 anos para uma das pessoas envolvidas, outras prisões também decretadas, uma delas em relação ao Viking, aquele personagem que entrou vestido de americano, mas com bandeira americana, mas claro, com uma roupa de um Viking. Ele pegou 41 meses de prisão, se eu não me engano, já saiu da prisão e insiste, por exemplo, que ele viveu na pele a tirania do sistema, ou seja, há uma tentativa real de transformar aquela narrativa. Essa transformação, ela vem acompanhada com Donald Trump agora, presidente, praticamente já às vésperas, basicamente, da sua posse, anunciando que vai perdoar aquelas pessoas que fizeram aquela invasão. Chamou aquele dia de 6 de janeiro de Dia do Amor. Não é por acaso que hoje Joe Biden, numa coluna publicada no Washington Post, insiste que há um risco real de apagamento daqueles atos de 6 de janeiro, que começam a ser transformados como um símbolo, inclusive, Raquel, de resistência. Isso é, obviamente, uma transformação brutal, mas um sinal de alerta para o mundo inteiro sobre o que é que vem pela frente com os 4 anos de Donald Trump, o que significa todo esse processo, porque imagine só todas essas pessoas serem perdoadas por Donald Trump, o que será mandado como um sinal político sobre aquele 6 de janeiro. Só para completar aqui, Raquel, o Biden insiste na sua coluna de hoje que que o governo americano e a população americana deve lembrar todos os anos do que aconteceu no dia 6 de janeiro. Ele sabe que ele está fazendo esse alerta porque existe o risco real de que isso tudo seja transformado nos próximos 4 anos e que 6 de janeiro não seja um dia de invasão do Capitólio, mas que seja, vamos dizer assim, ressignificado a partir da extrema-direita. Dia do amor, Jamil? Como assim? Do amor, exatamente. Explica um pouco melhor.
Essa foi o termo que o Donald Trump usou para descrever o dia 6 de janeiro. Ele disse que aquele foi o dia do amor. Não deu nenhum tipo de explicação, mas, obviamente, faz parte da transformação do próprio significado de um dia que, obviamente, representou um ataque contra a democracia, que, obviamente, resultou numa tentativa real de impedir que um presidente eleito pudesse ser certificado. Ou seja, nós estamos vendo nos Estados Unidos, neste momento, um sinal claríssimo de uma tentativa de ressignificação de um ataque à democracia. Eu falei com um embaixador em Washington esses dias, e ele dizia o seguinte: Raquel, se nem com todas essas imagens que nós tivemos, com as mortes que aconteceram, com toda o que se sabe já sobre esse caso, e que todas as condenações colocadas, se mesmo assim for possível ressignificar aquele ataque, é um alerta gravíssimo às democracias de todo o mundo. Dia do amor com morte, soco, chute, quebra-quebra, um dos principais símbolos da democracia americana, a vida humana, assim, é difícil até da gente conseguir entender. Agora, Jamil, sobre esse risco de apagamento, nós estamos falando de um governo Donald Trump em que ele é presidente, o Congresso tem maioria toda republicana, nós estamos falando de um Supremo, né, um tribunal de justiça aí deles, totalmente dominado por juízes indicados por ele. O que você enxerga sendo feito pela sociedade civil e eventualmente pelo Partido Democrata para evitar esse apagamento? Olha, Raquel, é uma boa pergunta, porque nós vimos aqui nos Estados Unidos hoje uma tentativa muito concertada por parte da sociedade civil, ONGs, ativistas de direitos humanos, advogados e governadores e prefeitos de muitas cidades para tentar conter justamente essa transformação da narrativa, não só em relação ao próprio 6 de janeiro, mas em toda a questão da democracia e direitos humanos nos Estados Unidos. Então, existe, obviamente, um esforço. Ninguém conhecia Donald Trump em 2016, 2017. O mundo e o governo americano, e a sociedade americana foram pegos de surpresa, né, naquele primeiro mandato. Hoje, todo mundo sabe o que pode vir pela frente. Então, existe sim uma mobilização nesse sentido. Resta saber, Raquel, se isso vai ser suficiente, porque Donald Trump volta hoje mais forte do que naquele primeiro mandato, com, como você falou, controle da Câmara, controle do Senado, com uma Corte Suprema absolutamente conservadora e seguindo no seu caminho, e, claro, 51% dos votos em todos os estados. Então, vão ser anos extremamente, eu diria, desafiadores, inclusive para a democracia americana. Thales? Se o Trump conceder perdão a essa multidão de condenados, vai ser a derrocada final da imagem da democracia americana, que já vinha arranhada pelo fato de os tantos processos contra o Trump terem permitido que ele fosse candidato, né? Isso arranhou a imagem da maior democracia do mundo, né? Que, olha, ela permite que um sujeito com tantas acusações seja candidato à presidência. Já era um arranhão. Agora, se ele, presidente, perdoar todas essas pessoas que fizeram aquele ataque, aí é a derrocada da imagem da democracia americana perante o mundo. Triste é pensar que aqui há risco. Há risco. Se um bolsonarista for eleito para o comando do Planalto, pode estar certo. Esse bolsonarista vai perdoar toda a turma do 8 de janeiro de 2023, que invadiram os prédios aqui da esplanada dos ministérios, da Praça dos Três Poderes.